Exaltado seja o nome do nosso Deus. Eu quero nessa manhã, meu texto da palavra de Deus com você, que se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. 2:42 em diante. 2:42 em diante. Atos 2:42 em diante. Que diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Que o Senhor nessa manhã aplique a sua palavra nos nossos corações. Eu vou fazer uma pergunta e eu queria que levantasse a mão, não é? Aqueles que entenderem a minha pergunta, não é? E estiverem aqui hoje. Mas dos irmãos que se batizaram no último batismo que nós realizamos aqui, levante a mão, fique com a mão levantada, só para mim ter uma ideia. Os irmãos que se batizaram e estão aqui nesse momento. Ok. 6, 7 irmãos, 8 irmãos. Nós batizamos aproximadamente 20 e poucos irmãos, foi? 21 irmãos. Irmãos, lá de Caraíba. Então, em média aqui, 20 irmãos que nós batizamos aqui, né? Essa média, 19, 20 irmãos. Eu confesso a vocês que eu tenho sentido falta desses irmãos aqui na igreja, né? Embora a gente não consiga identificar a face de cada um de uma forma bem direta, mas a gente sente falta. Eu não sei se os irmãos têm sentido falta desses irmãos aqui, como eu tenho sentido, né? Então é importante, eu vou falar algo nessa manhã, e por isso que eu fiz essa pergunta, e é importante nós procurarmos entender como estão esses irmãos, porque na verdade não estão num momento como esse. A gente viu muita ansiedade, muito desejo dos irmãos em se batizar, inclusive com o desejo de estarem participando da ceia do Senhor. E hoje é ceia do Senhor e a gente sente falta desses irmãos, né? Mas queridos, louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos de nessa manhã nós estarmos aqui. Louva a Deus. Quem sabe nessa manhã você também sentiu falta de alguém que senta do teu lado toda a ceia do Senhor, né? Toda a ceia do Senhor, senta alguém do teu lado, porque como eu sempre falo, sempre tem um lugarzinho específico para cada irmão. Parece que cada culto escolhe um lugar, né, para sentar. Mas louvamos a Deus. Senti falta de alguns irmãos, inclusive da irmã Tetê. Estão sentindo falta, né? Da irmã Tetê. A irmã Tetê, nós vamos orar no final aqui pela família dela, né? Ela dormiu no Senhor agora pela manhã, não sei se todos estão sabendo. Mas a irmã Tetê é Tetê, não é isso? Irmã Tetê, a mãe de Ivan Barbosa, a irmã Tetê, que senta bem ali assim, mais ou menos, bem ali no cantinho dela, né? Então ela não está aqui nessa manhã porque ela dormiu no Senhor agora pela manhã. Então é bom a gente perceber essas coisas. Amém, irmãos? Amém?
Nós vamos orar depois pela família, tá certo? Vamos dar algumas orientações também relacionadas a mais algumas coisas. Mas só para a gente entender que a gente sente falta um do outro. A gente sente falta um do outro. Quando eu trouxe uma palavra outro dia, exatamente com esses dois textos, mas Deus me incomodou esses dias agora, esse momento, para que eu pudesse falar um pouquinho mais sobre esses dois textos. E olhando para esse texto de Atos, no capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor dá uma orientação para que os seus seguidores permanecessem em Jerusalém, até que se cumprisse a promessa a qual ele havia feito, que era exatamente encher aquele povo do Espírito Santo. Então eles ficaram ali, e por eles terem obedecido, a promessa se cumpriu. E a partir dali a gente viu quanto a igreja mudou, né? A história da igreja começa basicamente ali. Mas nós poderíamos imaginar que o propósito de Deus, né, com relação à expansão do reino de Deus, no sentido de expandir o reino dos céus, foi exatamente a partir da igreja primitiva. Poderíamos imaginar dessa forma. A partir da igreja primitiva, então começa a missão de expansão do reino de Deus. E aí, analisando sobre isso, vendo um pouco sobre essa questão, e a gente começa a perceber, né, lá no livro de João, no capítulo 1, quando fala que ele era o verbo estava com Deus, lá nesse texto também, na continuação do texto, vai dizer que o Senhor, ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. E eu já vi algumas pessoas dizendo dessa forma, porque o povo de Israel houve na verdade uma rejeição com relação a Jesus. Então eu já vi até uma simbologia, ou algo semelhante, que diz que fomos enxertados, fomos enxertados, ímpios foram ali enxertados, para poder hoje fazer parte do que chamamos povo de Deus. Mas eu quero compreender que Deus na sua soberania, Deus realmente conhecendo tudo, sabendo de todas as coisas, os planos de Deus, diz a Bíblia no livro, lá de Jó, não podem ser frustrados. Então o plano de Deus é exatamente a expansão do seu reino na terra. Então Deus já tinha tudo planejado, porque Deus ele faz dessa forma, ele planeja todas as coisas, ele tem tudo planejado. Então já havia um propósito de Deus de salvação, só que ele tinha que escolher um povo. Mas dentro do contexto, para que nós venhamos entender isso, a Bíblia vai dizer que realmente o povo para o qual ele foi enviado, ali o rejeitaram. E aí a gente vai vendo a história do povo de Israel, a gente vai vendo a dificuldade da caminhada do povo, enfim, uma série de coisas aconteceram, para que pudéssemos, na verdade, hoje, entendermos ali o início da igreja primitiva. Então há uma missão da igreja, mas essa missão da igreja não é só da igreja primitiva, não foi só da igreja primitiva, essa é uma missão da igreja. E eu entendi depois porque que Deus estava me incomodando para mim conversar com vocês essa manhã sobre essa palavra. E eu entendi que é porque a Igreja Batista Missionária, ela começa, na verdade, ela está vivendo um novo tempo. Ela está vivendo um novo tempo. Algo maravilhoso está acontecendo na igreja. Algo maravilhoso está para acontecer na igreja. Então é preciso nós compreendermos algumas coisas. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor mandou que aquele povo ficasse em Jerusalém, até que eles fossem cheios do Espírito Santo. Por que, queridos? Porque havia uma missão. E a missão da igreja é a evangelização. A missão da igreja é a proclamação do Evangelho. A missão da igreja é multiplicar o Evangelho. Então essa é a missão da igreja. Então, sendo essa a missão da igreja, o Senhor ele precisa nos preparar para isso. Nós estamos vivendo um novo tempo na igreja, no sentido de que estamos vendo muitas pessoas vindo para a igreja, muitas pessoas se convertendo, e isso alegra o nosso coração. É interessante que no início da caminhada de Jesus, quando ele sai lá do período de jejum e oração, 40 dias de jejum e oração, Jesus começa o seu ministério dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele começa a alertar o povo, porque essa era a missão, a missão de anunciar o reino de Deus, a expansão do reino de Deus. E ele começa o seu ministério dessa forma: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então eu quero que você entenda que a igreja ela tem uma missão.
A igreja somos nós temos essa missão, a missão de anunciar o Evangelho. E uma das coisas que alegra, na verdade, o nosso coração, é quando nós vemos, na verdade, alguém se convertendo, alguém entregando a vida a Jesus, alguém se colocando agora na disponibilidade do Senhor Jesus, entregando a sua vida, não sobre uma pressão, mas sobre um convencimento do Espírito Santo de Deus, de que ele ou que ela é pecador, e aí ele se entrega para Jesus. Nós nos alegramos com isso, nos alegramos. Mas nós devemos entender que o propósito do Senhor é que essa igreja, entendendo a sua missão, ela possa também viver a palavra como o Senhor determina. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que questionamos algumas coisas nesse funcionamento da igreja em si, no corpo em si. Muitas vezes questionamos algumas coisas. E quando nós olhamos o que diz a palavra para cumprirmos essa missão, nos alegrando com as pessoas que estão se convertendo, eu pergunto a você nessa manhã, você tem percebido o que está acontecendo na igreja? Você está realmente preparado para o que possa vir para a igreja futuramente? Para o que Deus realmente vai trazer para essa igreja? Ou você está vivendo, simplesmente um contexto que você não está compreendendo muita coisa? Queridos, nos alegramos por cada vida que se converte. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Amém? Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior desses é o amor. Amém? Eu não vou, queridos, entrar no mérito de todo esse texto, mas eu quero dizer nessa manhã que o apóstolo Paulo ele fala de três coisas muito importantes para a nossa caminhada cristã nesse texto. Ele fala da fé, ele fala da esperança e ele fala do amor. Três coisas importantíssimas para a nossa caminhada cristã. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11:6. Mas aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. O maior galardão, a maior certeza que nós temos pela fé que nós temos no Senhor e Salvador Jesus Cristo é a certeza da nossa vida eterna. É a esperança que nós temos que Jesus vai voltar, que vai levar a sua igreja, que Jesus vai voltar e que nós que estamos aqui servindo a Ele vamos morar na eternidade com o Pai. Essa é a certeza, essa é a convicção que nós temos. Aí Paulo fala a fé, a esperança
e o amor. Ele diz esses três, mas o maior destes é o amor. Queridos, o que eu quero nessa manhã dizer é que nós podemos fazer tudo o que nós viemos fazer, se a razão maior, se a motivação maior que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos fazendo, ou tudo que nós pensamos em fazer, não for o amor, nada disso adianta. Nada disso adianta. A igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem que viver esse amor de Deus de forma literal. O amor de forma literal, vivendo isso dia após dia. Só assim nós conseguiremos alcançar os propósitos que Deus tem para a nossa vida como igreja. Porque eu quero que você pense igreja nessa manhã como você sendo igreja. Porque na maioria das vezes, quando nós falamos igreja, nós pensamos igreja no sentido de que todos são igreja, e a maioria das vezes eu me isento dessa responsabilidade. Você já ouviu alguém dizendo assim: olha, a responsabilidade é da igreja. Então, quando eu entendo que a responsabilidade é da igreja, é como se eu estivesse me isentando desse contexto no qual eu estou inserido. Então é preciso nós vivermos o que está dizendo a palavra do Senhor. Vivemos esse amor verdadeiro, essa comunhão verdadeira. Quando eu falo nessa manhã, queridos, que eu creio que Deus está fazendo algo novo, que Deus realmente está trazendo algo novo para essa igreja, eu creio nisso, por isso que eu estou falando. Eu creio nesse novo de Deus para a Igreja Batista Missionária em Cabrobó. Agora, para isso, nós temos que estar inseridos no que está dizendo a palavra do Senhor. Nós temos que estar preparados para quando esse novo de Deus vier realmente sobre a nossa vida, nós estamos prontos para vivermos o que diz a palavra do Senhor. A igreja tem que estar alerta para isso. Mas quando é que isso acontece, pastor? Quando é que isso vai acontecer na vida da igreja? É quando nós estivermos na total dependência de Deus e decidimos nós, como igreja, eu e você como igreja, buscar a presença do Espírito Santo de Deus, buscar essa unção do Espírito Santo de Deus, olhar na verdade para o Senhor como autor e consumador da nossa fé. É nós olharmos, irmãos, e viver esse amor de Deus para que a igreja ela venha crescer como nós esperamos que ela cresça. Como nós esperamos que ela cresça. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqueles discípulos, irmãos, aqueles discípulos que estavam ali, esperaram a promessa, e quando a promessa veio, a história da igreja mudou. E eu queria que nessa manhã você refletisse sobre isso. Quem é você no contexto da Igreja Batista Missionária em Cabrobó? O que você tem feito e o que você espera fazer para que as promessas de Deus, ao se cumprirem aqui, você possa estar inserido dentro desse contexto? O propósito de Deus, irmãos, é que a igreja cresça. O propósito de Deus é que a igreja cresça, que o reino de Deus venha se expandir. Mas eu costumo dizer que a igreja não tem que crescer de uma forma saudável. É por isso que a Bíblia vai dizer, volta lá para mim, por favor, em Atos 2, 42. Atos 2, 42. Diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão. Eu estava vendo um trechinho de uma peça, que eu vi isso acho que há uns 10 anos atrás. E essa semana agora me chamou a atenção, dentro de um propósito que eu estou fazendo. E é uma peça de um grupo de teatro chamado, a peça é Jardim do Inimigo. Alguém já ouviu? Já ouviu falar sobre isso? Jardim do Inimigo.
Irmãos, me chamou a atenção uma parte, não é, de toda aquela peça, quando ele chama um crente entrando na igreja, e o trechinho diz assim, que é um crente sem compromisso. E aí naquele momento em que ele aborda, ele começa a falar algumas coisas, isso na peça, começa a falar algumas coisas relacionadas à palavra de Deus. E ele começa a citar algumas coisas da Bíblia, e algo que me chamou muito a atenção, é que naquela peça, claro que é uma apresentação, mas é algo embasado em um contexto de uma realidade que nós estamos vivendo. Ele começa a citar, o camarada lá fazendo o papel do diabo, e ele começa a citar a Bíblia, e aí ele olha e diz: você perdeu para mim, e você perdeu na palavra. Você perdeu na palavra. E aí ele diz: olha, eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu conheço todos os capítulos e todos os versículos. E quantos de nós como igreja conhecemos a Bíblia como deveríamos conhecer? Quantos de nós conhecemos? Quantos? E aí ele diz na peça da seguinte forma: um menino de 12 anos, muçulmano, conhece o Alcorão, não só parte do Alcorão, mas conhece o Alcorão inteiro, toda a Bíblia do muçulmano. E muitas vezes nós, como pais, o que temos ensinado aos nossos filhos, o que os nossos filhos conhecem na Bíblia, mas eu iria mais além, eu vou mais além. O que você conhece da Bíblia? O que você conhece da Bíblia? Queridos, a palavra de Deus, quando fala lá no livro de Mateus capítulo 8, capítulo 28, versículo 19, quando o Senhor nos orienta, aí eu falo, no contexto que eu estou falando de expansão do reino de Deus, quando ele diz: ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ir pregar o Evangelho a toda criatura. Ele está mandando ir pregar, mas ele não manda só ir pregar, ele diz também que devemos ensinar. Como nós vamos ensinar se nós próprios não sabemos para podermos ensinar? A palavra de Deus diz que eles esperaram em Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo, mas estavam aos pés dos discípulos, sendo doutrinados, aprendendo a palavra de Deus, sendo doutrinado, aprendendo a palavra de Deus, crescendo na doutrina, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Pergunto nessa manhã: queremos a expansão do reino de Deus? Nos alegramos quando as pessoas se convertem, ficamos felizes quando alguém entrega a vida a Jesus, mas o que nós temos feito para que essas pessoas até mesmo venham permanecer na presença do Senhor? Fé nós temos, irmãos. Não sei se, como a Bíblia diz, a tal ponto de